Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos começar a nossa correção. E a correção é da avaliação de vocês, tá? Eu quero que vocês acompanhem aí do outro lado. Aqui na tela está a avaliação de vocês, né, no formulário. Então, vamos ver aqui as respostas. A questão 1. The alternative in which play has the same meaning as in the sentence. Nevertheless, yet the study demonstrates that fisheries play a major part in plastic pollution and is. Então, aqui vocês têm que escolher qual alternativa, dessas aqui, da letra A até a letra E, que o verbo play tem o mesmo sentido que nesta frase. Nevertheless, yet, the study demonstrates that fisheries play a major part in plastic pollution. Está dizendo assim, que, no entanto, né, ele adiciona, o estudo demonstra que a pesca desempenha a maior parte na poluição plástica. Então, aqui o verbo play, ele tem o sentido, ele tem a tradução de desempenhar. Tá? Vocês conhecem esse verbo play, que significa jogar, brincar, tocar, mas ele tem várias outras traduções também, depende muito do contexto. Tá? E nesse contexto aqui, é desempenhar. Então, vamos ver aqui nas alternativas. Letter A. The children play at the playground. As crianças brincam no playground, né, no parquinho. They play the violin very well. Eles tocam violino muito bem. Aqui no sentido de tocar. Então, ainda não está igual à frase do enunciado. He plays an important role in my life. Opa! Ele desempenha um importante papel em minha vida. E she plays soccer on weekends. Ela joga futebol nos fins de semana. Tem o sentido de jogar. Letter E. The play starts at 8 p.m. A peça começa às 8 da noite. Ah, olha aqui, ó, mais uma tradução para play. Aqui, no caso, na letra E, não é um verbo, é um substantivo, né? A peça, em relação à peça de teatro. Então, a resposta correta, né, que tem a ver com a frase do enunciado, que é desempenhar, é a letra C. He plays an important role in my life. Tá? Ele desempenha um importante papel em minha vida. Tem várias outras traduções para esse verbo play. Tem representar, atuar, tanger, executar. Tem várias outras também. Depende muito do contexto. Na número 2, assinale a questão em que o artigo de não é necessário. Então, aqui nós temos o artigo definido, né, de, significa o, a, os, as. Quando ele não é necessário? Vamos ver aqui, nós temos a opção Hold of her bracelet, nós temos Dr. Lauren, nós temos Pacific Ocean, Indian Ocean, Dead Sea. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela com vocês. Só um minutinho. Aqui. Então, nós temos, né, aqui foi falado antes, né, do verbo play, e a palavra play em português pode ser substantivo ou verbo, né? No caso de substantivo, pode significar jogo, peça de teatro, reprodução, obra e peça. Quando ele for um verbo, ele pode significar desempenhar, jogar, representar, atuar, tanger, executar, interpretar e brincar. Ele também é um verbo transitivo, né? Um verbo tocar. Quem toca alguma coisa, então
é transitivo. Então, aqui é sobre a número 2. Omite-se o de quando temos nomes de cidades, estados, ilhas, países, continentes. Por exemplo, Brazil is a very large country. O Brasil é um país muito extenso. Não precisa colocar o artigo na frente. Também antes de nomes próprios e pronomes possessivos. No caso aqui, Mary's best friend is Bob. O melhor amigo de Mary é o Bob. Também não há necessidade de colocar o artigo definido de. Vamos ver mais alguns indicativos aqui. Substantivos no plural utilizados em sentido genérico. Por exemplo, people, children, men, Brazilians, também não há necessidade de colocar de. Olha, na tradução eu coloco as pessoas em todos os cantos do mundo querem ser felizes. Mas no inglês eu não preciso colocar esse as aqui na frente, que é o artigo. E não é necessário o uso do artigo para a profissão. Bom, aqui já respondeu a nossa questão. Vamos retornar ali para a nossa prova. Nós temos as opções good of for bracelet. Aqui, na verdade, é uma pegadinha, porque antes de possessivos, né, que está dizendo ali, não precisa colocar o the. Só que aqui é gold of her bracelet. Ouro de sua pulseira, né, ouro da pulseira dela. Né? Na verdade, tanto a pulseira quanto o ouro que há na pulseira é dela, não é da pulseira. Então, não é considerado aqui, no caso, um possessivo. Mas pode confundir. Temos Dr. Lauren, doutora Lauren. Então, no caso, é uma profissão. Não há necessidade de colocar. Pacific Ocean. Para oceanos, nós não precisamos colocar. Aliás, para oceanos, a gente tem que colocar, né, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Dead Sea, que é o Mar Morto. Então, o único que não precisa colocar ali, né, que está pedindo na questão, assinale a questão em que o artigo de não é necessário. É para a profissão, Dr. Lauren. Quem colocou essa questão na avaliação está correto. Ok? Então, antes de profissões, não há necessidade de colocar. Antes de oceanos, tem que colocar. Antes de possessivos, não precisa também, mas não é o caso ali, né, do ouro da pulseira dela. Tá? E aqui nós temos o Mar Morto, que também é necessário. Então, o único que não é necessário nessas questões é Dr. Lauren. Vamos para a 3. Bom, aqui na número 3 nós temos um texto base e nós temos a questão. Qual a sequência que completa corretamente o texto acima? Então, currently, the treatment and managing reactions. Currently, the only way to prevent a food allergic reaction is to. Então, está dizendo que atualmente a única maneira de prevenir uma reação alérgica a alimentos para que incomodar, destruir, aqui no caso, avoid, evitar, enable, capacitar, habilitar, né, possibilitar. O que será que é? Bom, na minha concepção é avoid, evitar. Vamos ver se dá certo. Currently, the only way to prevent a food allergic reaction is to avoid. É evitar, né? Na verdade, né, atualmente, a única maneira de prevenir uma reação alérgica a alimentos é evitar o problema. Então, é to avoid. Vamos ver se dá certinho. Daí, once you have been diagnosed, aqui, a segunda palavrinha é with. Então, após ser diagnosticado com uma alergia alimentar, talk to your doctor. Talk to your doctor about. Fale com o seu médico sobre
sobre essas reações alérgicas que devem ser tratadas. Tá? Então, aqui já deu para ver que a sequência é essa. Então, é avoid with, about, so, others, often, of, only, even. Tá? Então, no textinho, se vocês perceberem aí, se vocês analisarem bem, vocês vão ver que as outras palavras não vão dar certo. Tá? A única que deu certo foi a letra D. Avoid, with, né? Avoid, evitar, with, com, about, sobre, so. Esse so aqui, no caso, tá no sentido de para no texto. Para que, others, outros, often, com frequência, of, de, only, apenas, e even, mesmo. O texto na tradução fica assim: atualmente, a única maneira de prevenir uma reação alérgica a alimentos é evitar o problema alimentar. Depois de diagnosticado com alergia alimentar, converse com o seu médico sobre como as reações alérgicas devem ser tratadas. Seu médico criou um plano de ação escrito sobre alergia alimentar para que você e outras pessoas saibam o que fazer em caso de reação. Sintomas leves e moderados, por exemplo, coceira, coceira, né, que itching, sneezing, que é espirros, hives, urticária e erupções, que é rashes. Are often, né, que é frequentemente, são frequentemente tratadas com antistamínicos, esteroides, né, remédios orais e tópicos. Mas para pacientes em risco de, esse espacinho aqui, de sofrer uma reação grave, anafilaxia, é prescrita a epinefrina, uma medicação para esse tipo de doença, né, de alergia. A epinefrina é o único medicamento que pode reverter os sintomas da anafilaxia. Está disponível em um injetor automático, que é o Alfkipnen, e também Adrenaclick. Na verdade, é uma adrenalina, causa uma adrenalina no corpo. Se prescrito, use epinefrina ao primeiro sinal de uma ação alérgica e ligue para o 911, solicite uma ambulância e informe aos socorristas que você acabou de usar epinefrina para suspeita de reação anafilática induzida por alimentos. Os pacientes devem sempre ir à sala de emergência para tratamento adicional, mesmo, que é o último espacinho aqui, que os sintomas pareçam resolver após a administração de epinefrina. Tá? Então, opção correta, letra D. Se ainda tiver algumas dúvidas, vocês podem falar sobre isso comigo na quinta-feira, na aula do Zoom. Vamos para a próxima. 4. Aqui nós temos uma tirinha, né? O Chico Bento ali com o pai dele. E ele fala: Hey Bob, don't tell me no more bedtime stories. Why not, son? Because I always fall asleep before I finish. Never know the ending. Então, o que ele está dizendo? Então, se você colocou ali que o Chico Bento falou para o pai dele que não precisava contar mais histórias para dormir, porque ele não conseguia ficar acordado até o final da história, aí está correto, tá? Se você colocou dessa forma, o que ele falou, que no caso era para o pai não contar mais histórias, e o motivo é porque ele não conseguia ficar acordado até o final, foi considerado como certo. Tá? Então, mas tem que ter essas duas informações. O que ele falou e qual o motivo. Que poderia ser em português mesmo. Aqui no número 5, complete the following questions using the or does. Bom, nós temos aqui she like to travel. Deixa eu ver, eu tenho aqui um slide para mostrar para vocês.
Não, acho que não. Vou voltar aqui. Sei que tinha deixado isso preparado ali, mas não deixei. Mas tudo bem. O que nós temos? She like to travel, né? O que nós vamos utilizar? O do ou does? Então, vamos lembrar da regrinha. A regrinha é básica. Do eu uso para I, we, you e they. E does eu uso para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Tá? Então, nós temos aqui. She like to travel, então fica does she like to travel? Na letra B, I have no idea where Stephen is. Do you know? Okay. Do they meet new friends every week at least that school? I realize that Susie is working in that hospital. Does she like it? Na letra E. Do you know my name? Na letra F. Do we need to talk about it right now? Letter G. Does Silvana work as a teacher? Então, sempre que eu tiver a terceira pessoa, não importa que seja um pronome pessoal ou um nome, né, de alguém ou de alguma coisa, vai ser sempre does. Aqui eu tenho Hélio, que tem que tomar cuidado para não confundir, porque eu tenho dois elementos, né, duas pessoas, Hélio e Francesco. Neste caso é plural. Aí eu vou usar o do. Do Hélio and Francesco play soccer on the weekends? Tá? Então vai ficar assim: does, do, does, does, do. A questão 6. The alternative that contains only adverbs of frequency is. Então, a alternativa que contém apenas advérbios de frequência. Vamos ver quais são elas. Na letra A, nós temos always, que é sempre, often, com frequência, usually, geralmente, e temos rarely, que é raramente. Aqui nós temos todos os advérbios de frequência, então nós já achamos a resposta. Só vamos ver ali as outras, né? Letra B, nós temos frequently, sometimes, early. Aqui já não pode ser porque early é advérbio de tempo, que é cedo. Na letra C, badly, often, never, actually. Aqui também, nós temos aqui actually, que é atualmente. Nós temos badly, que quer dizer assim, mal, feito de uma maneira má, de uma maneira ruim. Não é advérbio de frequência também. Really, seldom, hardly ever. E nós temos really, que não é advérbio de frequência, significa realmente. É para dar uma intensidade, na verdade é um advérbio de intensidade. E temos também ali, letra E, occasional, fast, there e finally. Também aqui está bem fácil para ver que não são advérbios de frequência, né? Lá, né? There ou ali, é advérbio de lugar. Fast é de modo. Né? Então, aqui nós temos a letra A, que é a única que contém todos os elementos como advérbios de frequência. Always, sempre, often, com frequência, usually, geralmente e rarely, raramente. Letra A, opção correta. A número 7. Assinale a alternativa que corresponde à sequência na qual se inclui o uso inadequado do artigo em inglês. Bom, nós temos o artigo indefinido, que é A ou am. Então, é a watch, a pity, an orange. Aí na letra B, an umbrella, a real effort, a year. Aqui na letra A está tudo tranquilo. A watch, a pity, an orange. Lembrando que nós utilizamos o som consoante. Antes do som consoante nós utilizamos A. E antes do som vogal nós utilizamos am. Tá? Então, é do som, não é exatamente da letra. Nós temos a letra B, an umbrella, a real effort, a year. Correto. Nós temos que encontrar o uso inadequado. Vamos lá. Letra C, a small plane, an idea, a whale. Também aqui está correto. Letter D, a one-man show, a university, a private investigator. E vamos ver aqui a letra E, an egg, an uncle, a book. Bom, a única que não está de acordo é a letra D.
porque nós temos aqui university. Aí, alguns podem questionar, mas não tem ali a letra U, que é uma vogal? Tá, mas não é a letra, é o som vogal, né? Aqui no caso é university. University tem o som de U no início, que é uma semivogal I com uma vogal U. E as semivogais, elas têm peso de consoante, tá? Elas expressam, elas significam uma consoante. Eu não posso ter duas vogais juntas ali. Então, é semivogal com vogal. A semivogal tem valor de consoante. Então, tem que ser a university e não an university. Por isso, a correta é a letra D, que é a única questão que tem palavras ali utilizadas com o artigo indefinido que estão incorretas, né? Não todas, mas aqui university está incorreta. A questão 8. Responda as questões adequadamente com respostas completas. Aqui ficou junto, mas é I have. Então, aqui eu percebi que alguns de vocês responderam objetivamente, outros com respostas mais completas. Então, eu analisei tudo isso. How many classes do you have a day? Quantas aulas você tem por dia? Então, era para você responder assim, I have, né? E aí, quantas aulas você tem? I have 10 hours a day. I have 8 classes a day, tá? Então, assim, era a resposta completa. Eu analisei tudo que vocês escreveram. How many subjects do you have? Quantas matérias você tem? Seria a resposta. I have 5 subjects. I have 12 subjects. E assim por diante. Letra C. When do you have a double period of math? Então, está perguntando quando você tem uma aula duplicada de matemática, né? Um duplo período. Aquelas aulas geminadas que nós falamos, né? São gêmeas. Que são 2 aulas seguidas. Então, você poderia dizer, I have a double period of maths on Thursday, Friday. Vai de cada um. What subjects do you have? Quais matérias você tem? Então, aqui era para você poder dizer, I have a lot of subjects, ou então discriminar uma por uma também. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Essa é bem pessoal, né? Mas eu analisei tudo que vocês escreveram, mesmo os que escreveram apenas frases curtas, né, que não foram completas, eu analisei isso também e teve valor também. Sabe-se, aqui na número 9, né, na questão 9, sabe-se que as formas interrogativa e negativa na terceira pessoa do presente simples, he, she, it, são feitas com does e doesn't. Com isso, faça o exercício abaixo. Pessoal, este exercício aqui, ele é muito simples. Mas muitos erraram completamente, todo o exercício. Deixa eu abrir deixa eu só pegar aqui. Eu não vou conseguir pegar aqui, copiar aqui, mas she calls her mother in the morning. Vamos ver aqui no compartilhamento. Só um minutinho. Aqui. Então, a frase é: she calls her mother in the morning. Tá? Ela liga para a mãe dela de manhã. Acho que era isso lá. Deixa eu só voltar ali para ver se era isso mesmo. She calls her mother in the morning. Ela liga para a mãe dela, né, para a sua mãe, no sentido dela, de manhã.
Então, vamos voltar aqui. Como que eu vou fazer essa frase na interrogativa? Interrogativa. Vai ficar assim. Does she call her mother in the morning? E o ponto de interrogação. Tá? Então, na interrogativa, o que eu fiz? Eu acrescentei o verbo auxiliar does, porque, lembrem-se, deixa eu colocar aqui do lado. Só um instantinho aqui. Fazer uma revisãozinha. Do, eu vou utilizar com I, we, you e they, né? E o does, eu vou utilizar com he, she e it. É regra, não vai mudar nunca isso aqui. Tá? Então, é só vocês lembrarem disso. Do, I, we, you, they, does, he, she, it. Aqui eu tenho she. Poderia ser um nome também, poderia ser um animal, um objeto, né? Se estiver na terceira pessoa, que é ele ou ela, eu sempre vou utilizar o does. Então, para fazer uma frase interrogativa a partir desta frase aqui que está na afirmativa, she calls her mother in the morning, eu vou acrescentar o does na frente da frase e vou colocar o ponto de interrogação. Somente isso. Tá? Então, does she call her mother in the morning? Agora, como que eu vou fazer uma frase negativa? Ainda sobre essa primeira frase ali. Então, vamos lá. She, agora eu vou colocar a negativa logo depois do sujeito ali. Doesn't. Esse doesn't nada mais é do que does not. Deixa eu colocar aqui do lado. Does not, que é igual ao doesn't, né, que é a forma contraída da negativa. Nós temos também o do not, que é o don't. Tá? Então, vocês podem utilizar tanto essa forma cheia, né, does not, como a forma contraída. Porém, a forma contraída é mais utilizada. Deixa eu voltar aqui para a nossa frase. Deixa eu apagar ela aqui, que agora eu errei tudo aqui. Aí. Então, vamos ver aqui uma frase na negativa agora. Na negativa. She doesn't, né? Já vou negar. Call her mother in the morning. Bom, o que aconteceu nessa frase negativa? Foi acrescentado a negativa depois do sujeito, antes do verbo. O verbo principal, pessoal, isso eu vi assim que a maioria errou nessa parte. O verbo principal, tanto na frase interrogativa como na frase negativa, ele volta para a sua forma base, a sua forma original, sem o S. Tá? Tem uma regrinha lá no presente simples que acrescenta-se o S aos verbos, ou ES, ou IES, né? Tem uma regra para tudo isso. Porém, vocês têm que lembrar assim, quando vocês passam a frase afirmativa, no conteúdo de presente simples, né? Simple present, e tem que colocar, passar a frase afirmativa para negativa ou para interrogativa, o verbo principal volta para a sua forma base. Ele não vai ser acrescido de S. Vocês tiram o S. Então, na interrogativa fica, does she call her mother in the morning? O que eu fiz foi acrescentar o does e o ponto de interrogação. E na negativa, she doesn't call her mother in the morning. Eu apenas acrescentei a negativa, que é o doesn't, e o verbo voltou para a forma original, o call, ok? Então, vamos voltar ali para a nossa avaliação. Aqui a letra B. He goes to college at night. Eu não vou escrever todas, mas vou falar para vocês.
Na interrogativa fica does he go to college at night? Então, does he go? Sem o ES. Na negativa, he doesn't go to college at night. Também sem ES no verbo. Na afirmativa, aqui na letra C, it rains a lot in summer. Chove muito no verão. Interrogativa, does it rain a lot in summer? E na negativa, it doesn't rain a lot in summer. Sem o S no verbo rain. Na afirmativa, he likes to eat junk food. Ele gosta de comer comida lixo, né? Que a gente fala, essas comida lanche, né? Na interrogativa, fica does he like to eat junk food? Tá? Sem o S. E na negativa, he doesn't like to eat junk food. Sem o S também. Aqui na letra E, she lives with her parents. Ela mora com seus pais. E na interrogativa, fica does she live with her parents? E na negativa, she doesn't live with her parents. E a última aqui, it has a beautiful color. Essa aqui alguns não responderam todas, e essa aqui acho que teve dúvidas por causa do verbo has. Porém, é a mesma coisa. Neste conteúdo do Simple Present, vocês não vão usar a forma haven't ou hasn't, né, que é o has not ou have not. Vocês vão utilizar o do ou does, que é o que está pedindo no enunciado aqui do exercício, tá? Tá afirmando ali que é utilizado does e doesn't. Então, aqui vocês vão utilizar da mesma forma. Does it has a beautiful color? E na negativa, it doesn't have, sorry, vamos voltar aqui. Na interrogativa vai ficar does it have a beautiful color? O verbo has volta para a forma original, have. E na negativa a mesma coisa. It doesn't have a beautiful color, tá? Que é o have. Deixa eu voltar aqui na... Aqui, ó. Que é este verbo aqui, tá? Verbo have. Então, ele volta para sua forma original, tá? Então, porque has aqui, ele não está como verbo auxiliar, ele está como verbo principal. Por isso que vocês vão utilizar o does e o doesn't. E a número 10 é uma pergunta simples ali. Como eu pergunto, você trabalha todo dia? Então, vocês tinham que colocar dentro da estrutura do Simple Present, que é utilizando o do ou does. Nesse caso, eu tenho você, que é you. Lá diante da nossa regrinha, vou utilizar o do. Então, do you work every day? Tá? Simples assim. Muitos colocaram, começando a frase com o pronome, né? Com you. Então, dentro deste conteúdo não está correto. O correto é você colocar dentro da estrutura com o verbo auxiliar e assim por diante. Depois o sujeito, o verbo na sua forma correta e o complemento. Então, é do you work every day? Pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas aí em relação à avaliação. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me falar na quinta-feira na nossa aula no Zoom, ok? Have a nice day. See you. Bye. Bye, bye.